Amém, amém. Vamos estar fazendo uma breve oração para nós estarmos começando a compartilhar a palavra de Deus. Vamos estar levantando. Querido Deus, neste momento, Pai, eu peço a sua graça, a sua ação, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja, Pai. Que, Senhor, nós nessa noite possamos compreender a maneira assombrosa a qual tu nos formastes, mesmo antes de nós nascermos, ó Pai. Que nós possamos compreender, ó Deus, nesta noite, ó Pai, e que tu, Senhor, possa plantar em nossos corações e desvendar, Senhor, sobre as nossas vistas os recursos infindáveis que o Senhor já de antemão preparou para as nossas vidas. E que possamos, Senhor, também, após assimilar isso, dividir isso com todas as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero estar lendo alguns versículos. Obrigado, Cristina. E eu, como sempre, eu vou pegar uma folha com uma letra maior, porque a idade vem e você tem que aumentar a fonte. Gostaria de estar lendo o versículo base da pregação que eu fiz quarta-feira passada. E como aprender a aprender? Qual é a diferença entre a inteligência e a sabedoria? E nós também falamos sobre a engenharia reversa. E o texto base daquela pregação será esse, com alguns complementos de outros textos auxiliares, que está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. 2 Crônicas 1, 10. A palavra do Senhor diz assim: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar e sair perante este povo, pois quem poderia julgar tão grande povo? Sabedoria, nós falamos sobre isso, e conhecimento. Algumas Bíblias de sabedoria e inteligência. E na noite de hoje eu quero compartilhar uma das últimas mensagens que eu recebi ali no boicote da Copa, que eu não assisti a alguns jogos e estava na minha chácara, e Deus falou profundamente comigo ali. E eu quero falar nesta noite como ser inteligente. Nós falamos sobre sabedoria e falamos semana passada que sabedoria, ela é superior à inteligência. Só que a inteligência é uma ferramenta que Deus já depositou em nós, até mesmo antes de nós nascermos. E por que nós temos que saber isso? E eu quero ler um outro versículo que vai embasear também isso. Oséias, capítulo 4, versículo 6. E diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz a palavra, para que não sejas sacerdote diante de mim. E disto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos seus filhos. A falta de inteligência também mata.
de mim. E algo que eu vejo aqui, Oséias fala, porque rejeitastes o conhecimento. Muitas pessoas rejeitam o conhecimento. Existe uma frase que eu gosto, que define isso. As pessoas querem resultados, a insanidade é querer resultados diferentes, sempre fazendo a mesma coisa. Se você faz a mesma coisa, você recebe sempre os mesmos resultados. E algo que o pastor José Soares falou algumas semanas atrás, está engajado aqui. Qual é a única coisa que Deus pede para nós? Em uma palavra: obediência. É a única. Mais nada. Se você observar os 10 mandamentos que ele resumiu em 2: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Obediência. E eu quero ler também mais 3 versículos que está em Eclesiastes, primeiro, de 13 a 14, antes de nós entrarmos naquilo que nós estaremos falando. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz o seguinte, aqui Salomão fala: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para quê? Para nela os exercitar. 14. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do céu, do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E um último versículo que eu quero ler, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, ao homem obediente, ao homem que é bom diante dele, ao homem obediente, dá o que? Deus sabedoria e conhecimento, inteligência, e dá muita coisa mais, olha só, e alegria. Eita glória! Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe. Para quê? Para dar-o ao que é bom perante Deus. Queridos, existem pessoas trabalhando pela sua vida. O dinheiro dele vai ser seu. E agora, eu quero começar a nossa pregação e quero relembrar algumas coisas de como aprender da semana passada e algumas coisas a mensagem anterior, como encontrar o seu propósito em menos de 10 segundos. Eu pediria que a Emily Larissa possa... Olha só, existem 2 coisas sobre a face da terra capaz de processar raciocínios lógicos. Somente 2. A primeira, o cérebro humano, lento, mas brilhante, criativo. A
segunda é o computador, o notebook, o tablet, seu smartphone, todas essas coisas que é rápido, mas limitado. E eu gostaria de relembrar também como funciona o nosso cérebro para a gente entender. Nós falamos que ele é repartido em 3 partes. A primeira parte é o cérebro reptiliano, que esse cérebro ele sintetiza o nosso equilíbrio, sintetiza coisas de sobrevivência. Para você não precisa pensar quando te jogam algo, você desvia automaticamente. Isso é sobrevivência. Esse primeiro cérebro aqui juntamente com o sistema límbico, que é um sistema que também te ajuda a tomar decisões e fixar algumas coisas, mas por tempo muito pequeno, apenas de minutos até você dormir no outro dia. Você dormiu, você apaga quase tudo, se não houve emoção naquilo, se não houve atenção sua sobre aquela situação. Então temos o cérebro reptiliano, logo após nós temos o cérebro mamífero, que é por aqui intermediário. Nesse cérebro mamífero processa nossas emoções. Logo acima nós temos o neocórtex, que é a nossa massa cinzenta, onde tudo que é complicado se processa. Então, nós também definimos, eu estou fazendo uma revisão para quem está hoje e não veio nas outras reuniões, nós sintetizamos da seguinte forma. Quem sabe o que é o aquiteo, que é a síntese da mensagem passada, de como aprender a aprender, os 5 passos para como aprender a aprender. O, observação. A, anotação. Que, questionamento. O, organização e teste. Este é o resumo de toda a nossa pregação na quarta-feira passada. Nós também sintetizamos. Esta forma é a forma como os sábios pensam. Eles sintetizam a informação em forma. E a fórmula da inteligência, que é I, que é igual a capacidade natural desenvolvível, que é igual a capacidade de assimilar. Capacidade de assimilar e capacidade de assimilar e entender fatos. A outra, sabedoria, é a capacidade, ela é superior à inteligência, por isso na Bíblia ela sempre vem antes. Capacidade de utilizar conhecimentos adquiridos para solucionar problemas. Aqui está o resumo de quase 2 horas de pregação anterior. Então vamos começar por hoje. Hoje nós temos 2 coisas, as quais podem nos trazer raciocínios lógicos: o computador e a nossa mente. E a pergunta que eu faço: qual é dos 2 que nós e nossos filhos estamos dando mais ênfase, importância e gastando mais tempo? Com o computador ou com a nossa mente? Qual dos 2? Com o computador, infelizmente, amados. Agora, em que isso nos implica? O computador
Por exemplo, GPS é rápido, só que é limitado. Por quê? Eu já ouvi falar que o GPS fala desça essa rua e é uma ladeira. E se o cara descer confiando no GPS? Outra coisa, smartphone, celular, banco, pela internet, sem parar em pedágios, home bank 24 horas, tudo isso é bom, mas tem um preço. Vocês sabem qual o preço que é? Não. Aí que você se engana, eu vou falar qual o preço que é. O preço que é isso tudo é o preço de emprego de milhões e milhões de pessoas. Garanto que o nosso fotógrafo perdeu muito, porque hoje, e muitas pessoas perderam porque não se revela mais foto, porque não se faz mais nada. Agora, tem mais. Por quê? Isso também, de certa forma, é ruim. É ruim porque nos torna refém do sistema. E, queridos, existe uma tragédia anunciada em São Paulo. Está faltando água. E se faltar luz, vocês já imaginaram um Carrefour? Nós já ficamos numa fila enorme lá, né? Agora imagine aquele Carrefour, a pessoa fazendo a conta na canetinha de 50 produtos de cada pessoa. Se faltar energia, ou faltou ali o dinheirinho de plástico, não sai mais. Quantas pessoas não vão poder comprar? Se der um bug na Cielo, se der um bug na rede, na Visa, na Master, quantas pessoas vão à falência? E aí, eu te pergunto, nós estamos virando refém disso? Da tecnologia? Antigamente se fazia conta, e eu vi um vídeo de um japonês com um negocinho que corre para lá e corre para cá, umas continhas. Ele fazia conta mais rápido e mais preciso que uma calculadora. Um negocinho que ele faz assim, 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 está lá. Hoje, se tirar a calculadora da sua mão, e você tem que fazer no papelzinho, vai demorar muito. Muita gente nem sabe mais fazer. Existe uma preocupação, existe, pode haver um blackout, existe um preço embutido, emprego, isso rouba o nosso tempo. Toda essa parafernália que seria para você utilizar para economizar tempo, você não precisar ir daqui lá em Biporã falar com alguém no telefone. Às vezes se gasta mais no telefone do que você ir lá e voltar. Facilidade gera comodidade. Não sei se eu vou terminar a pregação, mas aí não é prolonga por um outro dia. Então, só que eu vou começar a ensinar pelo menos o processo de como você assimila e você aprende algo que eu falei no começo. Nós fomos formados de maneira assombrosamente tremenda. Há pesquisas que um cérebro humano, olha só, ele vale por 15 mil computadores atuais. Um cérebro, nós usamos 5% da nossa capacidade cerebral. Alguns usam um pouquinho mais, e esse pouquinho faz uma diferença enorme no mundo que vivemos. Mas,
vamos pôr aqui algo redondo, $100. Se vale $100, nós temos em nossa mente 15 mil computadores, nós já começamos a vida com patrimônio de $1,5 milhão, que dá em reais quase 5 milhões de reais, e as pessoas se acham pobres. E as pessoas se acham que não tem valor e queimam tudo isso com drogas. Algo que Deus lhes deu para resolver toda e qualquer situação da sua vida, Ele queima isso tudo. Agora, existe como nós aprendemos, como nós nos tornamos inteligentes. Se eu pudesse resumir em essa mensagem, eu já vou estar pulando um pouco agora, porque eu estou vendo que o nosso tempo não vai dar nem para o começo. Se nós resumíssemos, nós resumiríamos em 5 palavras. Estudar é algo ativo, tá? É algo individual quando nós aprendemos. E quais são essas 5 palavras? Aula dada, aula estudada hoje. Se você veio no culto, não quer dizer que você aprendeu o que foi falado aqui, que você assimilou tudo o que aqui foi falado. Mas se você tiver uma caneta, você não só pegará aquilo que eu estou falando, mas insights, que são ideias que virão na sua cabeça, suas próprias, e anotarão. E se você não anotar agora, você vai perder. Perder para sempre, meu irmão. Insights são assim, são igual oportunidade. Sumiu? Aí, o que acontece? Como nós assimilarmos? Existe entre o cérebro reptiliano, entre o cérebro mamífero e o neocórtex, aqui existe uma divisão entre que chamam de massa cinzenta e massa branca. Está esse vermelhinho aqui, que é o sistema de ativação reticular. Sistema de ativação reticular. O que esse sistema faz? Está vendo esses aqui? Ó? É soninho, tá? Quando você está no pré-sono, a palavra fala para nós meditarmos. E tudo aquilo que você quer guardar no seu dia, a hora que você estiver deitado na cama, abaixou a sua atividade mental, é a hora de você guardar para nunca mais esquecer nada. Você começa a escolher que você recebeu vários estímulos relevantes durante o dia. E você começa a escolher esses estímulos. E aí eu fiz uma formulazinha sobre isso, que é atenção seletiva. Ou você começa a selecionar aquilo que você acha importante e começa a escolher: isso é importante para mim. Como eu faço isso? Faz de conta que amanhã vai ter uma prova e você vai ter que montar uma cola. Nós sempre sabemos aquilo que nós não lembraremos. Faz de conta que você vai ter uma prova e você vai montar uma cola. E você, o que você monta essa cola? Na sua cabeça. De que forma? Olha só, deixa eu te explicar alguns exemplos de como isso funciona. Se você trocar, atenção seletiva, se você trocar o seu toque de celular, você está dizendo para o cérebro: eu escolhi esse toque de celular. E quando você escolhe esse toque,
o seu cérebro assimilando aquilo, você vai ouvir esse toque em todo e qualquer lugar. Mas por que você vai ouvir? Será que todo mundo lhe copiou? Quando você coloca na sua mente, eu quero um carro desse jeitinho, você vai ver esse carro em tudo quanto é lugar. Da cor, do jeito, o teu cérebro vai escanear e procurar para você. Porque você deu um estímulo para ele. E aí, o que isso resulta na sua vida? Resulta que você tem uma meta. Atenção seletiva é igual a meta. Quando nós temos uma meta para seguir, e você escolhe só aquilo que vai lhe levar a essa meta, você coloca na sua mente algo que vai fazer com que o seu corpo trabalhe por você e facilite a sua vida. Então, algo que, enquanto eu estou falando aqui, quem está trabalhando só sou eu. Eu estou ativo, passando informação a vocês. Agora, estudar, esse negócio de estudar em grupo não funciona. Mesmo, esquece isso. É a mesma coisa que falar quadrado, triangulado e quadrilátero. Tudo diferente. Porque aquilo que eu preciso fazer, outra pessoa não pode fazer por mim. Por exemplo, eu vou, outra pessoa pode ir no banheiro e fazer xixi por você? Não. É você que tem que ir lá. Alguém vai fazer a prova por você no dia da prova? Quando você tiver a necessidade, alguém vai estar lá? Por exemplo, temos que voltar a algo antigo. Pergunta: como estudar? Sistema antigo. O que é esse sistema antigo? Caderno. Não! Computador. Por quê? Porque aquilo que você digita no computador fica lá no computador. E quem vai fazer a prova? É você ou é o computador? A prova sempre vai ser você. Você transferiu para o computador. E quando nós escrevemos manualmente, nós estamos mandando estímulos para o nosso cérebro. E nós lembramos daquilo que nós fizemos. Mas então, aprender, meus amados, não é em dupla, não é em conjunto, isso não funciona. E vou falar, se você seguir esses padrões aos quais eu estou falando em relação à inteligência, agora você nunca mais vai precisar para estudar para a prova. Por quê? Você nunca mais vai precisar estudar para a prova alguma. Porque você simplesmente já assimilou tudo na sua cabeça, aquilo que é assimilado e passa da parte reptiliana. Você saiu somente de sobreviver nessa vida. Você já se tornou dono da sua própria história. Caderno. Como subir na escada do conhecimento? Como subir a escada do conhecimento? Primeiro lugar, assistir a aula. Você tem que prestar atenção ao culto. Você tem que prestar atenção. Segundo lugar, depois do culto, quando as coisas estiverem vivas na sua mente, você tem que meditar e escolher. Eu quero isso. Peça para Deus. Deus, fixe isso na minha mente, que eu não me esqueça jamais.
Terceiro lugar, dormir bem à noite. Durma com os anjos. Deus está trabalhando por você. Deus já está fazendo. O amanhã pertence a Deus. Um camarada com a noite mal dormida, no outro dia ele não produz nada. Na dica de nada. Fica todo atrapalhadinho. Então, 5 palavras. Se você estudar isso, é a mesma coisa que vocês lembrarem isso. Síntese. Aula estudada, culto assistido, tem que ser meditado hoje. Fim do dia, escolha o que vai ficar na sua cabeça. Senão, a TV vai escolher por você. Senão, qualquer outra coisa, você vai ser uma massa de manobra. Da mídia, do computador, da pornografia, de tudo mais. Porque isso emociona. E se emociona, é só o que vai ficar na sua mente. E por último, eu coloquei um aviãozinho aqui. Eu estou resumindo bem a mensagem. Eu coloquei um aviãozinho porque eu também gosto de metas. Eu gosto de trabalhar com tempos. Eu coloquei um aviãozinho aqui por 2 motivos. Primeiro, por algo que eu aprendi ontem que foi tremendo. Irmão Douglas veio aqui, pregou-nos e deu uma ilustração que saltou na minha mente. E para quem não estava aqui, eu vou contar. Uma criança falou: pai, olha lá no céu, que aviãozinho pequenininho. Olha que lindo, aviãozinho tão pequenininho, né, pai? O pai dele falou: eu tenho que fazer algo com meu filho. No outro dia, o pai dele levou o filho dele a um aeroporto e mostrou o que é um avião. A hora que o filho dele não dava nem na metade da roda do avião, ele falou: pai, que coisa enorme! E o pai dele pôde aplicar e ensinar a ele um princípio. E qual é esse princípio? Querido, meu filho, Deus é dessa forma. Quando nós o vemos de longe, ele parece pequenininho. Só que quando nós temos a comunhão com ele, ele está perto, ele é gigante, imenso, sem tamanho. Segundo exemplo, que avião me lembra. Eu viajei poucas vezes de avião. Eu calculo umas 4, 5 vezes só. Só que eu me lembro de algo. Senhores passageiros, há 2 portas, uma ao lado direito e ao lado esquerdo da aeronave. E em caso de pane desta aeronave, cairão sobre suas cabeças uma máscara. Pegue, coloque essa máscara em sua cabeça. E se houver uma criança ou um idoso ao seu lado, coloque esta máscara na sua cabeça primeiro, para depois colocar na da criança. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você tem que ser responsável. Sempre. Nós, os cristãos, se fosse exemplo para o mundo, todos queriam ser cristãos, porque ser cristão funciona, na minha vida funciona. Tudo aquilo que eu quis ou imaginei, eu tenho. Então ser cristão funciona, ser obediente funciona. E eu quero terminar com um testemunho pessoal. Eu não sei se vocês conhecem uma doença chamada dislexia. Dislexia é uma pessoa que se distrai
com qualquer coisa e isso atrapalha muito a sua vida. E eu, aos 14 anos, eu tinha dislexia. Comprovadamente, me falava uma coisa, acabava de falar, eu esquecia. E meu pai, filho, vai lá na venda comprar 3 pães e 100 gramas de mortadela. E eu lá na esquina, o que o pai falou mesmo? Eu estava lá, pai, o que o senhor falou mesmo? Filho, eu te falei que era 3 pães e 100 gramas de mortadela. E eu lá assim, legal, pai. Perto da venda, me deu um branco. Eu olhava para tudo quanto é lado, passarinho, para as coisas, me deu um branco. Voltei lá, pai, o que o senhor falou mesmo? Apanhei. Eu te falei que era 3 pães e 100 gramas de mortadela. Não esqueci mais, irmãos. Não precisa você apanhar da vida para você se esforçar um pouco mais, se concentrar. Você é uma obra-prima de Deus. Entenda isso. Deus lhe capacitou. E eu quero encerrar, que eu acho que isso é importante. Meu pai não sabe, até hoje. Eu me espelho em muitas coisas nele. Estava com ele hoje pescando. Passei da sexta para sábado na casa dele, dormindo lá. E olha só, como meu pai é sábio. Nós éramos pobres e dia de domingo sempre tinha algo especial na mesa. E o que tinha dia de domingo? Uma goiabada cascão. E vou falar uma coisa, nós almejávamos esse domingo, meu irmão, que depois do almoço a goiabada cascão, e meu pai ia lá, repartia. E só tinha eu e meu irmão mais velho nessa época e dava uma briga feia. Cada um queria escolher um pedaço maior e dava uma briga feia. E meu pai não sabia o que fazia, não sabia o que fazia, até que meu pai falou o seguinte: eu vou mudar o método. Vai ser assim de agora para frente. Aquele que reparte, o outro escolhe. Imagine alguém justo, meu irmão. Milimetricamente repartido no meio. Acabou a briga. Acabou a briga. Então, muitas vezes as coisas não estão dando certo por causa do nosso método. O nosso método está errado. E quando nós, num time, quando o time está jogando ruim, troca todo o time? Não. Dá uma pressão no técnico. Se o técnico for burro, ele não troca de método. Mas se ele for inteligente, ele começa a trocar de método para ver se o time melhora. E se não melhorar, o técnico está na rua. Traz outro. Então, nós somos o nosso próprio técnico. Amados, mudem de método. A palavra de Deus nos ensina de forma assombrosamente extraordinária todas as coisas. Para quê? Era o bobo da corte, quando tinha 15, 16 anos, veio a ser a pessoa mais próspera da minha geração. Vamos levantar e orar. E se vocês querem, a Bíblia fala que em Tiago 5, se alguém sente e que tem falta de sabedoria, de entendimento, a palavra de Deus diz que Deus dá a todos, a qualquer um, indistintamente.
Só que tem um porém. Olha o versículo seguinte: peça, porém, crendo. Peça, existe uma condição. Você tem que crer. Porque quem não crer, não pense que alcançará alguma coisa. E eu quero orar por você, transferir a unção de conhecimento, de inteligência, e que você se interesse por ser alguém esforçado. A Bíblia diz em 1 Crônicas 1 que Salomão, não é um passe de mágica, irmãos, Salomão se esforçava em seu reino e Deus era com ele. Existe um esforço, não é um passe de mágica. E o versículo 6 dizia: e Salomão ofereceu sacrifícios a Deus, e não era pouquinhos, era uma boiada imensa, 1000 boi. Eita glória, já pensou? 1000 boi foi o que Salomão ofereceu. Então, olha o que você está oferecendo a Deus. Olha, talvez é o resto do resto. E a Bíblia fala em 1 Crônicas, estou alongando porque Deus está fluindo em meu coração. A Bíblia fala em 1 Crônicas, é um pouquinho mais abaixo, após Salomão ter escolhido sabedoria: porque tu não pediste a morte dos seus adversários, porque tu não pediste vida longa, porque tu não pediste dinheiro, mas pediste sabedoria. Você vai tê-la como nunca, e tudo aquilo que você não pediu, você vai ter também. Se você quiser vir, eu estou disposto a ungí-los. Se não, podem ficar aí. Deus é um Deus de liberdade, queridos. Querido Deus, Deus poderoso. Oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos neste momento pedir pela vida do Fernando. Senhor, faça, Senhor, com que o Fernando conheça quem é o Senhor. Senhor, se revele ao Fernando, Pai, e que todas as coisas velhas da sua vida ele possa substituir uma a uma por aquilo que certamente tu darás. E ele será alguém que testemunhará com a vivência tal, dizendo: eu experimentei de tudo, mas não existe nada melhor do que aquilo que Deus pode me dar. Deus, eu quero pedir sobre a vida do Douglas, ó Pai, Espírito Santo de Deus, fortalece, Senhor, essa vida. Tira da mente dele, Senhor, toda crença limitadora. Eu não posso, eu não tenho coragem, eu não tenho vontade, eu não tenho força de vontade, mas Deus, renova a cada dia, Senhor, um passo por vez, Douglas, um passo por vez. E que o Douglas, Senhor, seja exaltado, aonde a planta dos seus pés pisar, ó Deus, o Douglas, Senhor, será mais que vencedor. Tu o fez comigo e também pode fazer com a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, todos os sonhos, que o Douglas possa ter metas, ó Deus, que o Douglas possa alcançar uma delas, Senhor, que o Douglas possa ter foco, Senhor, e que toda preguiça, todo impedimento, Senhor, saia, Senhor, e encha, Senhor, a vida dele com a tua sabedoria
e o teu conhecimento, ó Pai. Senhor, queremos orar, ó Pai, pela tua filha, Pai. Senhor, ela, neste momento, mais que nunca, precisa, Senhor, desta graça, da sabedoria, da inteligência, Senhor. Deus poderoso, que a Lucy, Senhor, possa experimentar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, de Ti. E que ela, Senhor, seja bendita sobre as suas famílias. Que ela, Senhor, que os seus netos, bisnetos, tataranetos possam falar: houve alguém em nossa família sábia, e que trabalhou, e que orou, e que empreendeu sacrifício para nós sermos o que somos agora, e pagou um preço alto, em nome de Jesus. Deus, quero pedir pelo teu servo, Pai. Não conheço, mas agradeço por ele ter vindo nesta igreja hoje. Senhor, que ele leve na sua mente, Pai, agora. Que nada se perca dessa mensagem, Pai. Que essa mensagem transformadora possa transformar a sua vida de uma vez por todas, Pai. Que não seja mais uma tentativa, Pai. Que não seja mais, vamos ver se vai dar certo, Senhor. Mas, Senhor, que a fé do Senhor que remove todo obstáculo, toda a crença limitadora penetre na sua mente agora, e que ele, Senhor Jesus, comece a experimentar muito mais do que ele tem experimentado aquilo que tu podes e vais fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a todos e já quero estar encerrando. Nós, esse mês que vem, no terceiro sábado, a mocidade estará indo na uma de nossas igrejas no Jardim Bandeirantes. Gostaria da nossa igreja fazer bonito, gente. Ontem foi um culto maravilhoso, mas da nossa igreja poucos puderam aproveitar. E vou falar, não só eu, como minha filha, acordamos 5 horas da manhã e quem disse que nós dormíamos? A euforia do Senhor está em nossos corações. E quando essa euforia vem, você não tem jeito nem de dormir mais. Só agradecer. Pastor José Soares, vamos trabalhar. Venha aqui, dê a bênção final. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tem uma bênção para você. Amém. Agora, hoje, para a semana toda. Aleluia. Ou melhor, até que ele volte. Oh, Deus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o bem, a unção, a consolação do Espírito Santo capacitador esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e todo sempre. Amém. 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 Aleluia. Aleluia.